Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Gênesis 1, 27. Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? 7. Por que tem 7 dias a semana? Porque o Senhor fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. O Senhor não fez tudo em 7 dias, ele fez 6 e no 7º ele descansou. E ao 7º ele chamou o sábado, o dia do Senhor, o sábado. Porém nós seguimos o calendário grego. E o nosso primeiro dia da semana é segunda e não o domingo. Domingo para nós, dentro do calendário, até na folhinha ele é vermelho, é o domingo. Mas o domingo era o primeiro dia. Domingo, segunda, segundo dia, terça, terceiro dia, quarta, quarto dia, quinta, quinto dia, sexta, sexto dia e sábado o descanso. Então preste atenção no que eu vou falar hoje. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Ele não fez, ele criou. É diferente de criar e fazer. Criar se cria do nada, e fazer se faz do que já existe. Ele criou deles, macho e fêmea. A Bíblia é enfática, macho e fêmea os criou. Próximo. Deus os abençoou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Preste atenção. Deus os abençoou e lhes ordenou, deu uma ordem. Deus lhes deu uma ordem. Para quem? Para Adão e Eva, esse casal. Sede férteis, tenha vigor, virilidade no corpo, saúde, muito. Tem umas crianças aqui, né? Sede férteis e multiplicai-vos. Só uma forma de um casal se multiplicar. Como? Tendo filhos. Sim ou não? Sim ou não? Mas o adulto sabe a forma correta de se multiplicar. O homem tem a semente, a mulher não. O homem tem a semente, ele libera a semente na mulher. E a mulher, então, quando ela recebe a concepção, essa semente é gerada por 9 meses. E assim então nasce o fruto, os filhos. Deus está dizendo: multiplicai-vos, sede férteis, povoai. Veja, antes do pecado, Deus está dizendo isso para esse casal: se relacionem, vivam os dois e tenham filhos, encham a terra. E assim eles fizeram. E assim eu fico imaginando, quem assistiu Lagoa Azul? Quem lembra desse filme, Lagoa Azul? Então, quando o casal lá da Lagoa Azul, as criancinhas vão crer, descobrem, né? Eu fico imaginando Adão e Eva, essa conjectura, eles se descobrindo como casal. E a primeira criança nascendo no Éden antes do pecado. Pastor, isso é heresia. Não, irmão, está aqui, ó. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja
sobre a terra. Próximo. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Veja, o alimento do homem era semente, não era carne. Adão mais Eva não comia carne no paraíso. Eles não se alimentavam de carne. Até então, eles não eram carnívoros. Só se tornaram carnívoros depois da queda. Mas antes não, eles se alimentavam de plantas por toda a terra, sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Próximo. Também dou a todos os animais da terra. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Preste atenção, se você não pensar que é heresia. O leão está aqui como animais da terra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A onça está aqui? Tá. Os animais que hoje são carnívoros, está aqui, sim ou não? Eles não comiam carne. Eles se alimentavam de ervas. Eles se alimentavam de plantas. Só veio acontecer depois da queda, da ruína. Porque o primeiro sangue derramado sobre a face da terra não foi o de Caim, foi o de um animal, que o Senhor morreu, o matou, tirou a pele dele e fez vestes para Adão e Eva. E uma ala teológica, uma linha teológica acredita que foi um cordeiro, porque nas Escrituras só há remissão de pecado com sangue derramado. Então a terra recebeu o sangue de um cordeiro, segundo uma linha teológica, e eu fico com eles, porque Deus é perfeito. Deus não derramou o sangue de um javali, de um porco, não. Mas o primeiro sangue a ser derramado, sangue humano, foi o de Caim, o de Abel, irmão de Caim. E quando você vai para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus cita o sangue, mas que era um tipo do sangue de Cristo derramado sobre a face da terra, era uma figura, Abel. E aí o escritor diz: se o sangue do justo Abel fala, imagina o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Próximo. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Veja, tudo que Deus criou era bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto. Então em que dia que o homem foi criado? Em que dia o homem foi criado? No sexto. O homem foi criado no sexto dia. Ele não foi criado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele é criado no sexto dia. Diga glória a Deus. Agora veja bem. Para Deus, então deixa eu ler, aí vai ficar mais fácil de entender. Próximo versículo. Acabou? Então vamos para o capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a sua obra. Versículo 2 agora. No sétimo dia
dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Próximo. Versículo 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra. Agora olha, o homem é criado em qual dia? O sexto. O dia da frente era qual para Deus? O sétimo, o dia do descanso. Então, o homem é criado no sexto dia, mas sendo o primeiro, o outro dia, o sétimo, o dia do descanso. Mas para o homem era o primeiro dia. O homem é criado no sexto. E o primeiro dia do homem já é o descanso. O homem foi criado e já no primeiro dia do homem, sobre a face da terra, já era o dia de Deus, o dia do descanso. O homem começou vivendo no descanso, porque tudo estava feito, tudo estava pronto, tudo estava preparado. A casa estava pronta, tudo estava em harmonia, porque tudo que Deus fez era bom. O homem já é criado, o homem já é feito para viver no sétimo dia, o seu primeiro dia, no descanso de Deus. O homem não foi criado no primeiro para trabalhar, no segundo, não. Ele foi criado no sexto, já para descansar com o seu pai. E o homem então já começa a sua vida, a sua humanidade, no primeiro dia dele, no sétimo de Deus, no descanso, aonde Deus descansou. Não que Deus estava cansado, porque Deus não cansa. Um dos profetas da lei profetizou que ele trabalha até agora. O meu Senhor e Salvador disse: ele trabalha até agora. E ele está trabalhando até agora. Ele não dorme, ele não vacila, ele não oscila. Ele trabalha em prol dos seus, daqueles que o amam. Agora veja, o primeiro dia do homem já é o sétimo de Deus, o descanso. Então, o sétimo na Bíblia se torna um dia da semana. E aí você vai na lei, o sétimo dia nas Escrituras, na lei, é um dia da semana. E o tempo passa, a humanidade vai se degradando, vem a consciência, porque o homem cai no jardim, vem a consciência, sai da dispensação da inocência, disso aqui, dessa criação da inocência, porque ele caiu, e agora ele passa a viver na dispensação da consciência. Deus já estabelece uma nova forma de governar a casa dele, porque dispensação significa isso, a forma de Deus governar a sua casa nessa época. Então Deus governa na consciência de outra forma. Então, dentro da consciência, ele faz com os patriarcas, um governo patriarcal, um governo humano estabelecido, reis, mas tudo dá com os burros na água. E aí então Deus vem com a lei no Monte Sinai. E aqui que as pessoas não entendem. No Monte Sinai Deus não queria dar a lei. Deus chamou Moisés, para Moisés trazer o povo até o monte, mas ninguém tocar, ele ia descer, porque eles estavam acostumados a ver os deuses do Egito.
Os deuses do Egito, eles estavam acostumados, porque viveu lá por 400 ou mais de 400 anos. Mas eles eram deuses de pedra, deuses mortos. E agora então eles estão no pé do Monte Sinai. Deus desce no meio a relâmpagos e trovões, uma coluna de fogo. E quando aquele povo vê tudo aquilo, eles ficam com medo. Eles ficaram com medo de Deus. Recuaram e falou: Moisés, vai você, que Deus fale com você, e tudo que Ele ordenar, nós faremos. Aí começa a justiça próxima. Tudo que Deus mandar nós fazer, vamos fazer. Eles achavam que conseguiriam, mas Deus já queria manter a graça com eles, o favor de Deus na vida deles. Mas aí então agora a multidão se reúne e fala: não, nós queremos um mediador, que você seja o nosso mediador. Moisés vai, permanece 40 dias lá em cima, recebe as placas dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos em 2 placas, permanece por 40 dias, e ele não recebeu só as placas. Se você ler Êxodo, você vai ver que lá ele recebeu toda a informação do tabernáculo, como se construiria o tabernáculo, para que servia cada cor. Pense a aula que Moisés recebeu, o que significava a estola sacerdotal, porque Moisés entrou na dimensão de Deus. Moisés entrou na dimensão de Deus, na realidade de Deus, e Deus explicando tudo a Moisés. Em um determinado momento o povo lá embaixo diz: o que é feito de Moisés? E chega Arão e fala a ele: não volta mais não, faz para nós deuses. Vocês conhecem a história do bezerro de ouro. Então Moisés está lá sem saber o que está acontecendo embaixo. Deus olha para Moisés e fala: olha, o seu povo se corrompeu. Olha lá, eu vou destruir isso tudo. Moisés, o quê? O seu povo. Moisés falou: não tem, não, o seu povo, Moisés, se corrompeu. Eles estão adorando deuses lá embaixo. Moisés desce com as placas dos 10 mandamentos. Então Moisés vê aquela adoração, veneração que estava lá, a festa. Moisés, antes de entrar no arraial, Moisés quebra as 2 placas fora do arraial. Ele quebra as placas fora do arraial. Ele não entrou com elas dentro do arraial, porque se ele entra com aquelas placas, o juízo de Deus viria e aquilo que Deus falou ia se cumprir. Ele exterminaria todos eles. Então Moisés quebra as placas do lado de fora do arraial. Quando Moisés entra dentro do arraial, ele vê que tudo se revolta e diz: servos do Senhor aqui, saquem as suas espadas. E os homens da tribo de Levi se levantaram e naquela noite ou naquele dia mataram milhares de pessoas que estavam adorando o bezerro. E de repente então agora Moisés volta ao Senhor no monte pela segunda vez, e novas placas são dadas a ele, e ele desce com os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos se originou 613 artigos e leis cerimoniais para que eles servissem ao Senhor dentro da sua justiça. Tudo que o Deus mandar nós fazer, nós faremos, mas eles não deram conta. E a lei agora, em vez de abençoar, passou a amaldiçoar, porque a lei não abençoava, a lei amaldiçoava. E os 10 mandamentos estão lá: não, 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 não farás, não farás, não farás, não farás, não farás. E aí então se estabelece um artigo: se alguém transgredir um só ponto, se alguém descumprir um só ponto dessa lei, ele é descumpridor de todo o resto. É mais ou menos assim: se alguém só dos 10 mandamentos mentisse, ele adulterou, ele desejou a mulher do próximo, ele cobiçou, ele adorou Deus estranho. Então ele era culpado de todo o resto, porque na lei era justiça própria, e por ela ninguém se salvava.
Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele saiu do descanso. E os anos vão passando, o tempo vai passando. O Senhor começa a enviar profetas estão vindo. E eles estão agora profetizando acerca do Filho, do Messias, trazendo a boa notícia do Pai, profetizando. No meio dessa caminhada, Deus levanta Isaías, que se tornou profeta messiânico. 66 livros tem, 66 capítulos tem o livro de Isaías. É conhecido como um mini evangelho, porque toda a história dos 4 evangelhos se resume em Isaías. Ele profetiza a virgem que vai dar a luz. Pensa 700 anos antes, um homem profetizando que uma virgem se engravidaria. Um homem andando seminu, descalço, profetizando coisas que não eram da realidade deles, muitas coisas sim, mas outras não. Esse homem é louco, esse homem é doido. Uma virgem dá à luz um filho. Ele profetiza também sobre o choro em Ramá. Fala da morte das crianças quando os magos chegaram e procuraram pelo rei. Então o homem lá ficou irado e mandou matar todas as crianças abaixo de quantos anos? Choro em Ramá, houve choro em Ramá. E o tempo vai passando. E o tempo vai se desencadeando, o século, a terra está povoada. E Deus agora então envia o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero que você pule agora comigo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de quem? Moisés. Mas a graça e a... Entenda? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula, vai mudar o assunto. Mas a graça, o favor imerecido e a verdade. Não havia verdade, a verdade na lei. Porque a verdade é quem? A verdade é quem? Ela não havia sido revelada, mas ele se revela. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a graça e a verdade vieram através de quem? Veja que muda. Lei, graça e verdade. A lei amaldiçoava, mas a graça, ela abençoa. Então a graça, ela veio por intermédio do Filho. O próprio Filho desceu, o Santo de Deus, Deus habitando no meio dos homens. No Éden, no início, Deus descia e falava com Adão. Deus descia e falava com Adão. Na virada do dia, Deus descia e falava com Adão. Mas quando chegou o dia, o Filho veio, a graça e a verdade, ele passou a habitar no meio dos homens, a andar com os homens, a assentar com os homens, a comer com os homens, a dormir, a viver como eu e você. Nasceu de um ventre, foi concebido e gerado pelo poder do Espírito Santo, assim como eu e você. Assim como ele foi gerado no poder do Espírito, a Virgem concebeu, eu e você. A única forma de uma pessoa nascer em Cristo Jesus é ela sendo gerada pelo poder do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Quem agrega, quem traz, quem acrescenta é Deus. E o Espírito Santo opera. Da mesma forma que operou em Cristo, ele opera em mim e você.
Porque Jesus não fez nada porque ele era o Filho de Deus, no poder do Filho de Deus. Não, ele fez no poder do Espírito Santo. Ele operou no poder do Espírito Santo. Não porque ele era o Filho de Deus, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele desceu nas águas, entende isso? Ele desceu nas águas, foi batizado por João. E quantos bobão estão dizendo por aí que não precisa ser batizado? Ele estabeleceu a ceia. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. E quantos estão aí ignorando o comer e o beber, o corpo e o sangue do Cordeiro? O que ele estabeleceu. Ele disse para Pedro, numa revelação: Pedro, tu és pedra, pedra preciosa, mas eu sou a pedra, e sobre essa pedra que os construtores rejeitaram, desprezaram, eu edificarei a minha igreja. E tem os bobão que diz que não precisa de igreja. Eu não preciso de igreja. Você não precisa de prédio, de placa, mas de Jesus. E estar em comunhão você precisa. Você precisa comer do corpo, você precisa beber do sangue do Cordeiro. Ora, havia uma bagunça em Coríntios, havia uma desorganização em Coríntios. E Paulo então escreve para aquela igreja e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças e disse: este é meu corpo, que é partido por vós, comei e bebei. Analise o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe não em pecado, irmão, é indigno. Há uma diferença de pecado com indigno. Aí eu te pergunto, irmão, quem aqui é sem pecado que pode participar do corpo? Qual é esse homem? Quem é esse cidadão? De mamana caducando, filho. Somos salvos pela graça. Mas ele diz: indigno é você saber o motivo pelo qual você não participa. Ser indigno. Por que você come do corpo? Por que você bebe do sangue? Você se torna indigno, incapaz de participar, porque você não sabe por que você come, você não sabe por que você bebe, você despreza. E o Cordeiro veio, e ele estabelece, e ele começa a estabelecer então a doutrina da igreja, a doutrina do descanso. Ninguém tinha as revelações, ninguém sabia. Pedro ficou boiando: que igreja é essa? Que eclésia é essa? Porque nenhum dos profetas do Antigo Testamento falou ou mencionou a igreja. A igreja era um mistério oculto em Deus. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, assim também a igreja foi tirada do lado de Cristo na cruz do Calvário, quando o polício, soldado, o transpassou com a lança, jorrou água e sangue. Água, palavra, sangue, que nos purifica do pecado. E a igreja dele é assim. A igreja dele é alimentada com o que, irmãos? Com a palavra, com o sangue que nos purifica de todo pecado. E aí é estabelecida a igreja. Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim: que a igreja se reunia. Como viviam os primeiros cristãos? Achou não, meu filho? Atos 2, 42. Veja como eles viviam. Os irmãos que se converteram. Primeiro 120, depois aqueles 3.000, depois mais 5.000, depois mais 2.000, a igreja crescendo. Olha como eles viviam. Eles quem? Eles quem, irmão?
naquela época primitiva, perseveravam no ensino de Moisés, da lei, dos santos apóstolos e na comunhão. Na comunhão, porque a ceia é a comunhão dos santos. Na comunhão, no partir do pão. Partir do pão é porque ninguém considerava nada seu. Quem tinha uma fazenda vendia, colocava aos pés dos apóstolos, eles dividiam aquilo que não tinha nada. Partir do pão e era assim que eles se reuniam. Para isso que eles se reuniam. Nada mais do que isso. Mas hoje eles se reúnem para quê? Por que eles se reúnem? Qual o motivo, qual o interesse? Um se reúne para ficar rico, um se reúne para barganhar com Deus, um se reúne para alimentar a carne, oferecer fogo estranho. Eles se reuniam para isso. E quem comandava esse mover? Quem movimentava isso aqui? O Espírito Santo de Deus. E o tempo vai passando, e o tempo vai vindo. O povo está recebendo Jesus, mas eles não estão tendo entendimento, eles não estão tendo conhecimento. Recebem Jesus, mas querem ainda viver debaixo da lei, segundo os rudimentos, querem circuncidar, querem viver em torno dos procedimentos da lei, do velho pacto, porque assim era a igreja de Jerusalém. E aí então o Senhor levanta um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso, irrepreensível no judaísmo, cresceu aos pés do rabino Gamaliel, um homem servidor mesmo. E aí ele é encontrado por Cristo no caminho de Damasco, zeloso pela lei, que assim tem muitos cristãos. Eles são zelosos por ela, mas precisam ser encontrados por Cristo. Paulo representa esse povo, zeloso pela lei, que precisam ser ainda encontrados por Cristo. Estão em prédios, estão frequentando denominações, instituições, zelosos da lei, mas que vão ser encontrados por Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então agora o Espírito de Deus se moveu no seu modus operandi. O Espírito Santo então fala assim: vocês vão compreender agora, as gerações futuras vão compreender o que eu e você nasceu. Nós só temos um dia. Qual é ele, pastor? O descanso. Nós nascemos em Cristo Jesus. Nascemos no poder do Espírito em Cristo Jesus. E assim que nascemos em Cristo Jesus, nós saímos da condição e entramos na nossa posição. E sabe qual é a nossa posição? Descanso. Porque nele tudo está feito, nele tudo está pronto. Ele levou sobre si. Como eu disse aqui no começo, nós somos o povo do Tetelestai. Porque Tetelestai significa dívida paga, e foi isso que ele disse na cruz. Tetelestai, ele pagou a nossa dívida, pagou tudo, e ele ressuscitou, e somos o povo da ressurreição. E Paulo diz isso: nós ressuscitamos com Cristo Jesus, e agora estamos assentados com ele. Por que nós ressuscitamos? Ressurreição é depósito. Além de pagar a nossa dívida no Tetelestai, na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição, ele fez um depósito. E desse depósito nós pulamos para Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos com toda sorte de bênçãos nas regiões. Nós somos o povo abençoado, nós somos o povo do depósito, nós somos o povo do Tetelestai, da dívida paga, mas também somos do depósito, da ressurreição.
estamos assentados com Ele. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pastor, e se eu não dizimar? Não há condenação. Nós não somos o povo da maldição, nós somos o povo da bênção. Efésios 1:3, meu filho. Efésios 1:3. Nós somos o povo abençoado. Mas te ensinam, nos ensinaram e continuam ensinando que se você não der, você está roubando de Deus. Ora, irmão, como que você rouba do seu pai se o seu pai é seu? A lei era um tutor, mas vindo a plenitude, vendo Cristo Jesus, nós não precisamos mais de tutor. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. O que é dele é meu, o que é meu é dele. Quando você aceita esses tipos de ensinamento, você fere a verdade que é Cristo Jesus. Porque está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou, irmão, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu não vou ser, você não vai ser, você já é. Será que você pode dizer isso, irmão? Eu já sou. Eu não vou ser. Eu não preciso de ninguém sacudir a mão na minha cabeça. Eu não preciso sacudir a mão na sua cabeça para você ser. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário e aquele que ressuscitou ao terceiro dia fez você ser abençoado diante dele. E nós começamos a herdar posicionamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veja, olha que posicionamento. João 1:12. 1:12, filhão. Mas a todos quantos o receberam. Quantos aqui receberam Jesus? Quantos receberam Jesus? Mente não. Quantos receberam Jesus? Ele diz: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Olha isso. Você passou a ter o direito, por parte do Pai, de ser chamado filho dele. Meu filho, minha filha. A religião te chama de pecador. A religião te chama de desgraçado. A religião te chama de amaldiçoado. Mas ele te chama de meu filho, de meu herdeiro, de meu santo. Porque somos o povo do tetelestai, da morte, e o povo do depósito, da ressurreição. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E o mais importante, Ele nos fez fazer parte de algo muito maior, de uma instituição muito maior, que é a igreja dele, a noiva do seu filho. Como eu disse aqui essa semana, que foi quinta, sobre o presbítero Cláudio Duarte, ele fala com uma piada acerca de Jesus. Vou descer lá, pai, mas eu não vou casar não quero saber de mulher não. E eu disse: quem aplaude isso fere, porque ele não vai casar não. Ele não tem uma noiva não. Ele não tem noiva não. Quem é a noiva dele? Quem é a noiva dele? Eu e você, unidos com ele. Nós somos a noiva dele. Então ele vai casar, mas ele vai vir buscá-la. E aí existe aqueles que ferem ainda mais, quando dizem: não, a igreja de
Jesus está prostituída, a igreja de Jesus está adulterada. Tá não, essa é a dos homens. As instituições, as placas, as ordenações humanas, os achismos e projetismos, porque a de Jesus, Efésios 5, 25, filho. Volte em Efésios 5, 25, que eu vou terminar aqui para participarmos da ceia. Paulo está dizendo: maridos, cada um de vós amai a vossa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou. Cristo sacrificou por essa igreja, para ela ser prostituída, adúltera, como diz por aí? Não, filho, não. Próximo, versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da água que jorrou do seu lado quando ele estava na cruz, a palavra. Próximo, 27. E para apresentá-la a si mesmo, olha como ninguém vai apresentá-la, ele vai apresentá-la a si mesmo, como igreja pecadora, prostituta, adulta? Não, sem mancha, nem ruga. Ruga fala de quê? Velhice. A igreja dele não é velha, ela é donzela. É uma donzela sem ruga, ou qualquer outra. Não haverá uma imperfeição nela. Não há uma imperfeição nela. Mas só que a igreja é formada por quem? Por pecadores arrependidos, sim ou não? Lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Mas ele já não te vê mais imperfeito, mais santa mais santa, é assim que ele a vê. Ele não vê culpa nela. Sabe quem vê isso? Você, com a sua crença distorcida, os ensinamentos que você ouve por aí, distorcidos. E o mais triste de tudo, irmãos, é saber o que ele fez. Morreu no meu lugar, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, foi transpassado, ferido, humilhado. E quantos que se amoldam de uma placa ou de uma capa, de um molde, dizendo: eu sou Cristo, eu sou cristão, mas não vive verdadeiramente isso. Migram, pulam, não tá bom aqui, pula para ali, não tá bom ali, pula para colar. Fumam, bebem, prostituem, adulteram nas escondidas. Ei, o Senhor da igreja está vendo. Preciso o pastor Menezes pôr chip, ninguém não, sou polícia de crente. Ananias e Safira, um casal que vendeu uma fazenda. Na sua recâmara disse: ó, nós vamos levar só a metade. Você confirma, tá, mulher? Beleza. Ele vai primeiro, chega lá, deposita a metade aos pés dos apóstolos. Pedro, quando ele vira as costas, está saindo, Pedro fala: Ananias, volta aqui. Foi por esse valor que você vendeu a fazenda? Foi. Pedro olha para ele e fala: caramba, você é doido. Você não mentiu para mim não, mano. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Tá vendo ali, ó? Aqueles ali, os pés deles vão te sepultar agora, vão cair morto. Passadas algumas horas, lá vem Safira, procurando pelo marido. Faz a mesma pergunta a ela. Foi por isso? Foi. Olha lá, ó. Tá vendo os pés daqueles lá? Sepultou o seu marido, vai te sepultar também. E é tão interessante a Bíblia, que nós precisamos estudar aqui sobre se eles eram, Ananias e Safira, eles eram dos saduceus ou dos fariseus. Que isso, pastor? Mesmo judeu tinha o clã dos fariseus e o clã dos saduceus. O clã dos fariseus não enterrava. Os fariseus punham na pedra, punham em túmulos, não no chão, mas os saduceus enterravam na terra, jogavam em covas. Se ele era do clã dos saduceus, eles enterrou eles em terra, mas se não, colocou eles numa cova, igual fez com Jesus. Nicodemos, José de Arimateia, ele era fariseu,
Ele pega o corpo de Jesus e coloca onde? Numa pedra, não enterra ele. Mas os saduceus enterravam. Por quê? Porque os fariseus acreditavam e acreditam na ressurreição, porém os saduceus não. Brigas teológicas. Mas eu quero dizer para você, o sétimo dia de Deus era o descanso, Deus criado no sexto para descansar no primeiro dia da vida dele, no sétimo de Deus. E eu também, eu e você em Cristo Jesus, salvo, lavados e remidos, graça é o nosso descanso, graça é favor e merecido. Nós somos salvos, fomos encontrados por Ele, achados por Ele. Não foi você que o achou, Ele que te achou. Para você viver no descanso, tudo nele, olhando para Ele. Assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que Cristo seja erguido no madeira, e quem olhar para Ele, quem crer nele, ser salvo. Ter a vida dele. Ele morreu em seu lugar. Ele pagou por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você é o povo da cruz, do tetelestai, dívida paga, mas também o da ressurreição, o povo do depósito. Há um depósito na sua conta com Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não dou para ser abençoado, eu dou porque eu sou abençoado. Eu não oro para ser abençoado, eu oro porque eu sou abençoado. Eu não preciso pôr a mão na minha, alguém pôr a mão na minha cabeça para eu ser abençoado, porque eu sou abençoado. Creia e viva, estabelecido na palavra. Paulo escrevendo, ele diz: olha, temo que na minha partida lobos ferozes surgirão no meio de vocês. E hoje a gente teme essas coisas. Lobos ferozes estão aí surgindo, doido para desvirtualizar você daquilo que você já aprendeu, e muitos têm se levado enganados. Mas nós continuamos indo, porque nós somos o caminho, da verdade e da vida. Nós somos o povo de Jesus. Perguntou para mim hoje: qual que é a sua igreja? Eu falei: é de Jesus. Perguntaram para mim hoje: de que igreja você é? Eu falei: da igreja de Jesus, lá em casa. Não, mas qual placa? Eu falei: não é de placa não, é de Jesus mesmo. Eu sou da igreja do Senhor. Ei, ele disse: quem não come do meu, quem não bebe, não tem. Agora entenda: uma pessoa em pecado pode beber? Pode. Pessoa em erros pode beber? Pode. Mas indigno, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Que os irmãos sirvam a ceia do Senhor.